Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você sintoniza com vibrações de paz, luz, harmonia, que estejam envolvendo a você e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Membros Divinos, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que se encontra na obra Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele assim nos escreve: não é admissível que alguém entregue o espírito, a direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem a do celeste trabalhador. Embora em condição precária, o Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos à reflexão que está no livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, que nos presenteia com a mensagem Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com todos. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão, prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Vamos agora para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. A Federação Espírita Pernambucana comemora 121 anos de fundação e tem uma programação especial de palestras. Hoje, neste domingo, às 16h15, palestra com André Siqueira, da Federação Espírita Brasileira. Ele abordará o tema da Gênesis, a codificação espírita, uma jornada espiritual. Na segunda-feira, às 9h15 da manhã, palestra com Sandra Borba, do Rio Grande do Norte. Ela abordará o tema o perdão e a reencarnação,
a libertação do espírito pelo amor. E às 10 horas da manhã, palestra com Assis Pereira, também do Rio Grande do Norte. Ele abordará o tema As Bem-aventuranças e a Reforma Íntima, o roteiro do Mestre para a felicidade real. Às 15 horas, nova palestra com Sandra Borba, com o tema Memórias e Legados, Federação Espírita Pernambucana no século XX. E às 16 horas, fechando o evento, palestra com Washington Pereira, atual presidente da Federação Espírita Pernambucana. Ele abordará o tema O Trabalhador Espírita e a Federação Espírita Pernambucana no século XXI. E este ano, novamente, Natal do Sertão, no dia 14 de dezembro, ou seja, o próximo domingo. O evento será realizado em Tacaimbó, Pernambuco, com a participação da Fraternidade Espírita André Luiz e do Centro Espírita Irmã Gertrudes, do Recife. Para quem puder ajudar, aqui trazemos o Pix para doações 24 416 042 1000 ao contrário 76. Convite aberto para aqueles que desejarem participar, ajudar no evento. Entrar em contato pelo telefone DDD 81 99102 4199. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Continuação. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos que são os executores da vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Fora de dúvida que eu poderia, mas então, que mérito teriam eles e ao demais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria. Porque sei que é impossível. Esses que se negam, assim, a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos,
porquanto sabe que, cedo ou tarde, os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe aos braços e pedir-lhe perdão. Quais filhos pródigos. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas sábados e domingos, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro do Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas, às 8 horas da noite. Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 963. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? Resposta dos Espíritos. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, lemos: Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem Tristeza, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim ele nos escreve: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação, no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro, adequado aos excessos. Vemos os torturados, que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito. Em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora mais, atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino.
Ponhamos agora onde encontrar uma instituição espírita. GEGARD, Grupo Espírita Gabriel Delane, Rua Antônio Menino, 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas terças às 8 horas da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas às 8 horas da noite. Lembrando que os endereços das instituições espíritas que aqui trazemos na manhã de hoje ficam todos localizados na cidade de Caruaru. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa, não é isso, Soares? Exatamente. Agora nós estaremos com mais atenção ao atendimento de perguntas, dúvidas, observações que sejam colocadas no nosso chat. Queremos, antes de mais nada, lembrar esse grande evento, sobretudo na segunda-feira, que está ocorrendo na Federação Espírita Pernambucana, porque haverá 2 palestras muito importantes pela manhã, mais 2 à tarde. O evento é totalmente gratuito, é a comemoração dos 121 anos da Federação Espírita Pernambucana. Amanhã, aliás, hoje à tarde, haverá uma palestra também importante com André Siqueira, da Federação Espírita Brasileira. Aí a palestra é de 4h15 da tarde. Mas na segunda, amanhã, haverá palestras a manhã inteira e à tarde também. Então, todos aí estão convidados para esse grande evento da Federação Espírita Pernambucana. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Ok. Mas antes, Soares, eu gostaria também de completar essa agenda para aqueles que estão em casa, não podem sair para ir para a Federação Espírita Pernambucana, né? Temos 2 eventos. Um é mais cedo, às 3 horas da tarde. Hoje, Soares vai estrear um novo estudo, aliás, do livro de Joana de Ângeles, né? Um novo estudo transmitido pelo portal, né? Web Rádio Portal da Luz, divulgando amor. Soares, qual vai ser o livro que você vai iniciar o estudo de hoje, de Joana de Ângeles, da série? É o livro Autodescobrimento, uma viagem interior. É o Olha livro aí aí. da série psicológica, muito bem lembrado. Estaremos hoje às 3 horas da tarde, através de uma série de canais no YouTube, né? De nossos parceiros. E, Silmara, quais são os canais? Você se lembra alguns deles? O portal de todos eu não lembro, mas assim, pela web rádio, né? Portal da Luz, divulgando amor, e outros amigos parceiros. Depois, mais adiante, a gente vai colocar nas redes sociais os canais amigos dessa divulgação. E à noite, às 21h30, né, é um programa do NEP Paulo e Estevam Caruaru, transmitido também pelo canal Web Rádio Portal da Luz e outros amigos parceiros. Nós vamos ter uma convidada, eu e Soares, nós vamos apresentar esse programa, e a nossa convidada de hoje vai ser a Elza Missano, né, que é de Sergipe, Aracaju, Sergipe, e ela abordará o tema: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Então, fica aí esses 2 convites para o dia de hoje também. Tá vendo como é importante as redes sociais, né, Soares? Para a gente divulgar a doutrina espírita, espalhar, né? E estudar juntos. Quinta-feira iniciamos o estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. São todas as quintas-feiras, às 21 horas. Mas vamos aqui dar bom dia aos nossos amigos que chegaram aqui no chat.
José Orlando, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre, assim seja. Assim seja. José Orlando é de Cupira, do Gemafim, que tem reuniões públicas todos os domingos, às 4 horas da tarde. Hoje vai ser com a nossa amiga Veraci Barbosa, do Gemafim, em Jaboatão, Recife. Então, não percam. Bom dia ao nosso amigo Josélio, nosso amigo daqui de Caruaru, dos estudos. Bom dia a todos. Bom dia à nossa irmã Vânia Lucena, também de Caruaru, trabalhadora da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, meus queridos amigos. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, irmã. Gratidão. Bom dia, minha querida. Coloca aqui de que lugar você é. Bom dia, Lúcia Helena. Bom dia. Um bom dia de bênçãos e gratidão. Olha aí, ó, Niterói, Rio de Janeiro. Muito bom. E bom dia também à nossa querida Janaína. Bom dia, minha querida irmã. Também trabalhadora da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Soares, no momento não tem nenhuma pergunta. Vamos então para uma que trouxemos. A Ana Lúcia está dizendo aqui, ó. Olha, Nova Iguaçu. Que coisa boa, seja bem-vinda. Muito bom. Um abraço a todos aí de Nova Iguaçu, de Niterói, Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Vamos então para uma pergunta referente ao tema da manhã de hoje. Vamos sim. Soares, o que há por trás da expressão ainda que visse, não acreditaria? É meio São Tomé, né, Soares? É verdade. Essa expressão faz referência ao capítulo 7, Bem-aventurados, os pobres de espírito, que tivemos na leitura do Evangelho de hoje. E os benfeitores espirituais nos dizem que esses que negam, através desse tipo de expressão, as possibilidades de entendimento que são apresentadas pela revelação espírita, eles caracterizam para todos nós causas que vêm do íntimo da criatura humana, principalmente associado a um certo orgulho proveniente também de acreditar que seria muito importante para Deus, para a espiritualidade elevada, convencê-los do que a doutrina ensina. Nós percebemos que, e isso é muito importante, que é o reflexo de certa imaturidade espiritual. Realmente a doutrina espírita nos possibilita um entendimento e uma compreensão da diversidade evolutiva da criatura humana, porque a Terra, esse mundo de provas e expiações, acolhe espíritos nos mais variados níveis de entendimento e de maturidade, mas todos com um destino certo: a perfeição e a felicidade que aguarda a todos nós. Enquanto isso não é logrado, nós expressamos, através do entendimento e da compreensão da vida que temos, a maturidade que o nosso espírito tem construído. Então é preciso, claro, antes de tudo, não julgarmos, não estabelecermos definições estreitas
sobre as causas dessa imaturidade. Antes de tudo, é preciso estarmos bem atentos ao fato de que, para muitos, o entendimento de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, de como é a percepção do mundo espiritual revelada pela doutrina espírita, para muitos, representa um nível de conhecimento e de entendimento que eles não têm capacidade de assimilar. E isso não é uma questão intelectiva, não é uma questão de cultura. Há pessoas das mais variadas áreas da ciência e do entendimento humano que têm muita dificuldade em relação ao seu entendimento espiritual da vida. Enquanto que tem outras que na área da intelectualidade, da cultura, estão em degraus bem iniciais, mas já em termos da maturidade do senso espiritual, compreendem facilmente o que é apresentado pela doutrina sobre imortalidade da alma, reencarnação, justiça de Deus. Então é preciso que estejamos bem compreensivos a respeito dessa diversidade, não estabelecendo de forma conclusiva definições que gerassem privilégios ou separações. Mas, tal como o Evangelho segundo o Espiritismo coloca, essas pessoas que expressam essa imaturidade de compreensão espiritual trazem nessa imaturidade um certo resquício de orgulho ou de vaidade, de apegos a certo entendimento pessoal que tem da vida, que eles bloqueiam temporariamente a abertura para uma compreensão melhor da realidade espiritual da vida. Sumara, se quiser acrescentar alguma observação, uma resposta, fique à vontade, e depois dê uma olhada aí no nosso chat. Eu estava lembrando de uma passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo que eu gosto muito, e eu gosto muito de lembrar ela, porque nos leva ao entendimento da importância da gente investir no estudo. Porque Kardec, no capítulo 2, item 7, nos lembra que o Espiritismo dilata o nosso pensamento, nos apresentando novos horizontes, nos tirando dessa visão acanhada, limitada, né? Nos tirando da ignorância e nos convidando ao estudo com humildade, com o coração, nos fazendo com que a gente possa eliminar o orgulho em achar que nós estamos com a razão, quando a gente sabe que muito pouco a gente sabe o quanto a gente deve investir para aprender sempre mais. André Luiz, no livro Estude Viva, ele já faz esse convite aos nossos corações ao dizer: estudar para aprender. Aprender para trabalhar e trabalhar para servir sempre mais. E quando a gente estuda para trabalhar sempre mais, a gente contribui para afastar de nós o orgulho que ainda trazemos em nossos corações. Vamos dar bom dia a mais uma pessoa que chegou aqui. Bom dia, Diana. Bom dia, minha querida. Bom dia, amigos queridos. Bom dia, Diana. Coloca aqui de onde você, qual a cidade que você está falando. Um abraço. Soares, nós não temos uma outra pergunta,
pelo chat, mas trouxemos mais uma aqui, referente ao tema de hoje. Lembrando, aqueles que quiserem fazer pergunta, mesmo que não estejam no tema que foi abordado hoje, fiquem à vontade, podem fazer para a gente aqui compartilhar e poder ajudar de alguma forma. Diana está dizendo que é de Itupeva, São Paulo. Seja bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda. Olha, chegando mais gente aqui, Soares, ó. Maria. Bom dia, Maria. Maria Epif. O outro eu não consegui ler, Maria. Mas bom dia, ela é de Ferreira, né? Brasília. Muito bom. Bom dia, Adriane Gouveia. Bom dia. Que Deus abençoe a todos nós, agora e sempre. Do Verlânia, Goiás. Que maravilha. Sejam bem-vindos. Olha, aproveitem, divulguem, compartilhem e sintam-se à vontade para fazer suas perguntas aqui que a gente tenta responder, ok? Então, Então enquanto vamos, ninguém faz nenhuma pergunta, vamos à pergunta de mais um tema da manhã de hoje. Qual a diferença, Soares, da tristeza segundo o mundo, da tristeza segundo Deus? Qual a diferença da tristeza segundo o mundo e da tristeza segundo Deus? Emmanuel, comentando, né, a passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. E no comentário que Emmanuel, de forma preciosa, faz sobre essa palavra do apóstolo Paulo, ele nos diz assim: encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapaz do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo. Então, a tristeza do mundo, que é geradora de morte, ela é consequência de estados emocionais conflitivos e desequilibrados que muitas pessoas têm face impossibilidades no mundo material de dar vazão a seus desequilíbrios. Então, há muitas pessoas tristes nesse sentido. E essa é a tristeza segundo o mundo. E ela é geradora de morte, porque ela está associada a estados de ignorância, de inconsciência, de desequilíbrio. Já a tristeza segundo Deus, Emmanuel diz assim: raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito. Vejam só, essa tristeza, ela é resultado de um trabalho de autoconhecimento, de autoanálise, onde ainda percebemos muitas imperfeições, muitos desequilíbrios em nosso íntimo. Mas essa percepção, ela se torna caminho para esforços de superação, para melhoramento.
Essa é a tristeza segundo Deus, aonde nós, ao nos depararmos com certas falhas de comportamento, de atitudes, buscamos assumir o compromisso íntimo de não repetir, de superar, de se tornar uma pessoa melhor. Essa tristeza é geradora de vida. É a tristeza segundo Deus. No comentário que Emmanuel faz da passagem da carta aos Coríntios do apóstolo Paulo. Então, procuremos estar atentos a esse tipo de tristeza, porque todos nós ainda trazemos muitas imperfeições para resolver, para superar, por virtudes, para adquirir superação à custa de compromisso íntimo com o Evangelho de Jesus. Precisamos muito disso. Então, Silmara, se quiser fazer um complemento, depois dê uma olhada no chat. Se não houver nenhuma questão, a gente pode partir para a conclusão do programa. Você estava falando e eu estava me lembrando de uma questão de O Livro dos Espíritos, que nós, sobretudo os espíritas, temos que recorrer sempre a ela para não cair nas armadilhas dos queixumes, das lamentações, de achar que a gente está sofrendo demais, de achar que a dor está sendo muito forte, de achar que o nosso problema é maior do que o outro. E há essa questão que nos lembra o objetivo de estarmos aqui no mundo físico. É a questão 132. Qual o objetivo da encarnação? E os benfeitores, eles deixam claro que Deus impõe a encarnação, mas tem uma finalidade, um objetivo, porque Deus nos ama infinitamente. Ele quer a nossa felicidade. Mas para a gente alcançar essa felicidade, é preciso, afirmam os benfeitores, sofrer. Sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, passar pelas dores, passar pelos sofrimentos. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Lembrar do objetivo de aqui estarmos. Pedir forças a Deus, a Jesus, para superar, para passar pelas dificuldades, por aquilo que está nos incomodando, com coragem, com bom ânimo, com fé, com confiança, fazendo a nossa parte. E assim a gente vai entender essa tristeza, né? Segundo Deus, que nos permite passar por diversas dificuldades para que nós possamos aprender, avançar e seguir em direção a Ele. No momento não tem mais nenhuma pergunta, Soares, então a gente pode se encaminhar para o encerramento do programa de hoje, agradecendo então ao nosso amigo José Orlando, a Josélio, Vânia, Ana Lúcia, Lúcia Helena, Lúcia Helena, deixa eu ver quem mais aqui, a Janaína, a Diana, a Maria Efigênia. Efigênia, exatamente. Efigênia, E Adriane Gouveia. Muito obrigada a todos que aqui estiveram. Sempre lembrando, Silmara, a importância de todos que acompanham, participam, compartilhar o programa, né, nas suas redes sociais, divulgar. Nós podemos juntos, cada vez mais, trabalhar pela maior caridade
que se faz ao Espiritismo, que é a sua divulgação. Exatamente. Lembrando que todos nós somos aprendizes, matriculados nesse planeta escola, e que devemos ajudarmos uns aos outros, então que possamos utilizar desse meio de comunicação, que são as redes sociais, para divulgar o amor. Que Deus e Jesus abençoe a todos, uma excelente semana de muita paz, fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá. Amém. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.